Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o coordenador interino da Defesa Civil Regional, o Thales Stobe, que foi coordenador regional do Corpo de Bombeiros também e que está desempenhando a função, ou estava desempenhando a função de coordenador adjunto da Defesa Civil aqui do Vale do Taquari. Porém, o Coronel Marmit, que estava à frente da Defesa Civil Regional, ficou cerca de 10 meses no cargo, acabou indo para a reserva, que é a aposentadoria para quem trabalha aí na segurança pública, e com isso, quem está à frente da nossa Defesa Civil no momento é o Thales Stobe. A gente vai saber se tem chance de ele permanecer, se vai ser denominado, vai ter entregue a Defesa Civil para uma outra pessoa que provavelmente vem de fora, tem que ser coronel, tenente-coronel, mas para falar também de outros desafios. Tem nova sede, tem novos servidores chegando, equipamentos, sistemas de alertas, a gente sabe que tem reuniões acontecendo a todo momento. Bem-vindo aqui à Rádio Independente mais uma vez, Thales Stobe, o coordenador interino da Defesa Civil Regional. Bom dia. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia, Ricardo, Jussara. Então, fico muito feliz de estar aqui, né? A gente sabe que a Independente é um canhão aqui no Vale. Tive a felicidade de vir aqui antes, algumas vezes como bombeiro, agora na Defesa Civil. Então, obrigado por esse espaço de fala. Como o Ricardo disse, a gente está em uma transição no Estado agora, então estamos redefinindo a Defesa Civil, o papel da Defesa Civil estadual. E nesse processo é natural que surjam muitas idas e vindas, né? Se decidam coisas, depois volta atrás, depois decide de novo. Então, nesse processo é comum que muita gente fique meio confusa. Aliás, afinal, o que está acontecendo? Quem é o coordenador, quem não é, o que está... Então, é bom a gente vir aqui para explicar essas questões, né? Esclarecer isso para a sociedade. E o que aconteceu? É por troca, é por a questão do governo estadual, ou é simplesmente porque chegou a hora e o Coronel Marmit, a gente sabe que pegou um momento bastante complicado, assim como você, né? Porque esteve à frente dos bombeiros e também pegou esse período bem complicado, o mais complicado de toda a história, com muitos salvamentos, com muita demanda, com muita atividade, e provavelmente em função disso até foi... encaminhado para ser o coordenador adjunto, mas agora pouco tempo. Quanto tempo de coordenador adjunto? Alguns meses, né? 2 ou 3? Não, 3 semanas. 3 semanas apenas? Eu tenho 1 mês e 10 dias mais ou menos na Defesa Civil agora, né? Pois é, então... 1 mês e 10 dias. Então vamos arredondar para 1 mês e meio e já assume a coordenadoria, né? A que se deve isso? É simplesmente a escolha do Coronel Marmit? Tem chance de o Thales permanecer de forma efetiva, até porque conhece bem a região, conhece o que é a enchente aqui do Vale do Taquari? Isso, na verdade, assim, essa oportunidade da Defesa Civil mesmo surgiu justamente em função da tragédia que a gente viveu, né? Eu brinco que eu estava na hora certa, no lugar errado, né? Porque a gente passou por tudo isso que a gente passou e eu estava ali, né? Então, como eu passei por tudo isso, o Coronel Marmit me convidou, o Coronel Everton já havia me convidado depois do desastre de setembro de 2023. Mas são questões que envolvem governança, são questões de governo, são questões sensíveis, né? Então, essas escolhas não são rápidas, não são da noite para o dia. Quando eu assumi essa função de adjunto, o Coronel Marmit aliás, ele era meu comandante no Bombeiro antes dele vir para a Defesa Civil. Então, já tinha uma relação muito próxima com ele, já me consideravam amigo dele antes, né? E o Coronel Marmit, ele chegou na Defesa Civil em um período muito conturbado, muito difícil, né? Ele veio aqui para o Vale do Taquari em março. Então, em final de abril, a gente já tem o início do desastre, da tragédia que nos acometeu. E o Coronel Marmit acabou não parando. Então, desde então, ele já estava meio cansado, né? E a decisão é dele, na verdade. Ele tinha 34 anos de serviço, ele poderia ficar no máximo mais 1 ano, antes da reserva compulsória pegar ele, né? Então, é nesse sentido que ele ficou esse tempo todo. Ele até me confessou que ele teria saído antes, né? Mas ele permaneceu um pouco mais para que eu tivesse uma transição mais suave, digamos assim, para que eu conseguisse assumir a função da Defesa Civil com mais calma. Então, ele acabou pedindo a reserva e a reserva dele saiu rápido, né? Então, por essa razão que ele acabou indo para a reserva. A escolha dele, né? E é natural que eu, como adjunto, agora eu acabe ficando como coordenador interino, né? Essa decisão de quem fica como coordenador ou não depende de mim. E para ser bem sincero, assim, eu fico muito feliz em sendo adjunto, né? Se eu for coordenador natural, não vou abrir mão de desafios, eu não vou recusar desafios. A gente está aqui para cumprir a missão, estou bem motivado. Estou bem motivado, estou estudando bastante. Por ti, assumiria esse cargo? Não, eu faço o que o comando mandar, né? Eu, como bom milico que sou, tá bom. A gente cumpre ordens, né?
Mas estamos aí para ajudar. Vindo o coordenador ou não, a gente vai. A equipe é muito boa, a equipe nova que chegou agora. A gente pode conversar sobre isso logo mais. Então, estamos todos motivados aqui no Vale. E eu acho que a gente vai ter um bom serviço aqui no Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo. Acho que é um bom momento para a Defesa Civil, um momento bem otimista, né, para essa estrutura. E qual é a visão dentro da Defesa Civil, tu que estás ali agora, a respeito de tragédias como essa que aconteceu aqui para nós, caso venha a acontecer novamente? A preparação, como é que é a visão de você sobre isso? Vamos lá, então. Né? Eu posso falar como bombeiro também, eu acredito, né? Eu ainda tenho essa prerrogativa. A gente tem hoje, todas as tragédias que nós passamos, aqui no Vale do Taquari principalmente, né? Elas nos ensinaram muito, tá? Então, eu já disse isso aqui nesse microfone, inclusive. Em setembro foi um grande choque para todo mundo. Toda a sociedade ficou chocada com setembro. Ninguém conseguia esperar algo naquela magnitude. Era impensável para nós, né? E em setembro a gente aprendeu muito. A gente já mudou muitos protocolos. Tanto que em novembro a gente teve uma cheia muito similar e não morreu ninguém. Né? Esse dado se perde no meio de tanta tragédia que a gente passou. Mas em novembro não morreu ninguém. Isso já demonstra um amadurecimento da sociedade, uma aprendizagem que a gente teve enquanto comunidade local aqui, de que, olha, a gente tem que evacuar certas áreas. A gente aprendeu que certas áreas são de risco, áreas que não eram de risco antes, né? Então a gente melhorou até novembro. O problema de maio foi que foi uma nova realidade de novo, né? Áreas que antes nós não imaginávamos, pelo menos para mim era impensável que a enchente chegaria na ponte do Rio Taquari. Para mim era impensável isso, uma inundação chegar ali, né? Eu não cogitava essa possibilidade até maio. Então maio nos mostrou que, bom, a nossa régua talvez tenha que mudar agora com essa questão de mudança climática, novos perigos, novos riscos, né? No momento a gente ainda está em processo de aprendizagem de tudo que aconteceu em maio, mas pelo menos eu posso falar assim, o Estado ele tem feito investimentos substanciais, assim, realmente o Estado tem investido muito, mas muito pesado mesmo, em monitoramento, em alerta, em defesa civil. Nós temos diversos projetos em andamento, então é natural que não está tudo pronto ainda, mas a gente tem muita coisa acontecendo, né? E se Deus quiser, em um curto período de tempo a gente vai ter muita coisa pronta. Estaremos muito melhor preparados que a gente estava em maio, né? Hoje nós já estamos melhores. A gente já recebeu embarcação, então tudo isso, pessoal, é bom dizer, tá? Isso não começou depois de maio. Então esses processos eles não começaram, agora deu uma enchente e vamos começar o processo para mudança. Isso já vinha acontecendo antes. Mas antes de setembro de 2023? Até mesmo antes de setembro. Já existiam alguns projetos antes de setembro de 2023 acontecendo na Defesa Civil. Isso eu não sabia até entrar, né? O que acontece é que as tragédias aceleraram um pouco o processo, né? Mas já se tinham ideias antes, né? O que acontece é que depois da tragédia, uma é que acelerou os processos que já estavam em andamentos e isso começou novos processos, né? Começou uma nova resposta do Estado, um novo estudo. Então hoje a gente tem diversas frentes de investimentos que eu acredito que estamos melhorando, tá? O que nós temos hoje? Falaste, capitão Thales Stobe, coordenador interino da Defesa Civil Regional, em embarcações que recebemos. O que recebemos de embarcações? O que a gente tem hoje que a gente não tinha na enchente de maio? E eu recordo muito de ter visto lá em Porto Alegre, claro que são realidades diferentes, né? Mas eu vi muito em Porto Alegre jet ski, e que me parece que essa é uma ferramenta, um equipamento que a gente deveria ter e não tem. Porque quando tem a correnteza e com barco, tentar remar, tu não consegue chegar. Agora um jet ski ele tem uma força, tem que ter o cuidado, tem que ser aquelas pessoas que conseguem conduzi-la. Né, conduzi-lo, um jet ski. Ou, claro, uma lancha com motor, enfim. Mas o que a gente evoluiu nesse ponto? Porque me parece que algumas carências a gente ainda tem. Não, claro, cara. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos lá. Pensando na tragédia, pensando no desastre, né? O Estado, nação, enfim, não tem como estar pronto para uma tragédia dessas de novo. Tá? Isso eu quero deixar claro. Se vier uma nova inundação dessa e ficar tanta gente em cima de telhado, a gente nunca vai ter 300 embarcações no Vale do Taquari, com 3.000 bombeiros prontos para resgatar, né, salvar pessoas. O que a gente tem que melhorar, minha visão, né? Uma é a nossa preparação, mas principalmente a mitigação do risco, a evacuação das pessoas, a melhoria do sistema de alertas, né? E é nisso que a gente tem melhorado mais, tá? Por que eu digo isso, né? A gente teve
dezenas de milhares de pessoas ilhadas no Vale do Taquari. Isso é dezenas de milhares, não são milhares. É muita gente em cima de telhado, em cima de árvore, gente isolada, precisando de salvamento. Então, antes de contar com um serviço de salvamento, e eu posso falar dos bombeiros no caso, que vá dar vazão para isso, porque a gente não vai ter isso, né? A gente tem que melhorar essas ferramentas de alerta. Eu acho que o investimento maior do Estado, principal, tem sido nesse sentido. O Estado entendeu isso, né? A gente tem que mitigar esse risco. A gente tem que evitar que as pessoas fiquem isoladas, fiquem ilhadas. É mais fácil tirar a pessoa antes do que tentar chegar de barco depois, né? Quanto às embarcações, então, quando eu ainda estava no bombeiro, eu posso até estar enganado agora, porque é muita novidade, é muita mudança, né? Mas, se eu não me engano, a gente recebeu 4 embarcações aqui no Vale do Taquari. Mais uma em Santa Cruz, que acaba apoiando o Vale. Que tipo de embarcação? É uma embarcação feita sob encomenda para o CBMRS. Tá? Então, o CBMRS ele catalogou. É uma embarcação, é um bote inflável, mas ele não é um bote inflável comum. Né? Ele tem um material muito mais resistente, tem dupla blindagem, é um material com motor 50 HP. Então, o mais forte que nós tínhamos antes era 30. Né? Então, agora nós temos embarcações de 50. São embarcações muito mais robustas e, por ser um bote inflável, por não ser de alumínio, ele tem muito mais estabilidade, né? Isso possibilita para o bombeiro que está ali operando a embarcação ele chegar em lugares que ele não chegava antes, porque ele tem um barco mais forte e mais estável. Então ele consegue vencer correntezas maiores, né? Mas a gente tem que ser realista também em dizer que assim, se a correnteza ela leva um eucalipto enorme, se ela leva uma casa, né? A gente teve pontos no Vale do Taquari, vocês bem sabem que não ficou nem a fossa séptica da casa. Então a correnteza cavou. Nesse nível de correnteza não tem barco que entre, né? Não tem jet ski que vai entrar nesse nível de correnteza. Por melhor que seja o operador, melhor que seja o barco, né? O barco não vai dar conta de passar por esse nível de correnteza com uma segurança mínima, que garanta até a segurança da vítima. Às vezes a gente vai tirar a vítima de um ponto, tentando resgatar ela, e vai causar um acidente, vai acabar causando o óbito da vítima. Então, nesse nível de correnteza, o risco nunca vai compensar. Por isso que a gente tem que focar em mitigação do risco agora. A gente retirar essas pessoas antes que a água suba, antes que elas fiquem ilhadas, né? E tudo isso é um processo longo, porque depende de uma melhora no monitoramento, uma melhora até no sistema de hidrologia, previsão hidrológica, né? Até onde o rio vai chegar, onde vai dar mais correnteza. A gente tem que convencer as pessoas a sair de casa, né? Que agora está mais fácil, depois de setembro, novembro e maio. Mas continua sendo difícil, especialmente para quem não pegava água antes. Então, uma coisa é a gente convencer alguém que mora no famoso cantão aqui de Lajeado a sair de casa. É muito mais fácil, porque essa pessoa está acostumada com enchente, do que alguém que mora em algum bairro de Estrela que nunca pegou água. Né? Essa pessoa que nunca pegou água, ela tende a não acreditar que, aqui não vai chegar. Assim como eu não acreditava que ia chegar na ponte. Né? Então, a gente tem um amadurecimento social que a gente tem que passar e convencer essas pessoas a saírem. Uma outra questão que eu acho que foi bastante falada nesse período de resgates ali foi a questão dos helicópteros. Porque o helicóptero que está sendo usado, os helicópteros, a maioria, ele só conseguia fazer resgate em terra. Não tinha o rapel, enfim. Qual foi realmente essa situação? Tinha esses helicópteros que conseguia o bombeiro, no caso, descer de rapel, ou realmente, eu não consigo fazer, tem helicóptero, mas eu não consigo fazer o resgate, porque eu só consigo parar em terra e não tem terra, porque era só água naquele momento. Até sobre isso, o CBMR, o Estado, né, está comprando mais um helicóptero dos bombeiros, tá? Então, só um exemplo desses investimentos que o Estado tem feito no salvamento, na resposta da crise. Nós chegamos a ter 15 helicópteros na Lajeado, se não me engano, 13. Eu lembro que era em torno de 15 helicópteros que a gente chegou a ter no Parque do Imigrante, decolando, saindo. Então era um número bem expressivo. Tinha um helicóptero, sim, com esse mecanismo, mas tinha helicópteros que não tinham, de fato. Até porque eram civis, né? Teve muito helicóptero da empresa, helicóptero voluntário que veio, helicópteros de outros estados. Então a gente teve um suporte nacional aqui e nessa hora a gente não escolhe. A gente não vai dizer, não quero esse helicóptero porque ele não tem, né, o rapel para fazer salvamento em telhado. A gente vai aceitar e o helicóptero vem, até porque nós tínhamos muitas comunidades isoladas, que a única maneira de levar mantimentos mínimos, assim, alimento, remédio, água, era por meio desses helicópteros civis. Né? Então eles fizeram um grande serviço e os helicópteros das forças de segurança têm essa ferramenta. Tá? Inclusive esses novos que estão sendo adquiridos agora.
Nova sede. Coordenador interino da Sim. Defesa Civil Regional, Thales Stubb. E vai ser o primeiro centro regional de proteção de defesa civil do Rio Grande do Sul. Ele vai ser instalado em Lajeado, vai ser construído aqui justamente por tudo que aconteceu. A importância, né, o Parque do Imigrante, mas o Corpo de Bombeiros cedeu a sua sede lá para fazer as reuniões com o governador, com autoridades estaduais, até de fora do nosso estado. O que dá para falar? Está definido, já vai ser às margens da 130, lá junto ao Dyer. O que a gente pode falar sobre obras, tempo? Vamos lá então, né? A nova sede vai ser sim no Mato Dyer, tá? Isso já está definido. E ela é sim prioridade, tá? Então, Lajeado, quando eu assumi essa função, já me foi dito isso, já foi garantido isso. Que era Lajeado, o Vale do Taquari, na verdade, a minha regional pega o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo, né? Dentro da Defesa Civil Estadual, o Vale do Taquari é a prioridade número 1 do estado. Tá? Então, a nossa regional, e dentro da nossa regional é o Vale do Taquari. Então, justamente por essa prioridade, existe uma garantia de que a estrutura física de Lajeado, nosso centro regional, ele será o primeiro a ser construído. É possível que a empresa consiga construir 3 ou 4 ao mesmo tempo. É possível. Tá? Então, nesse caso, serão 3 ou 4 sendo construídos ao mesmo tempo. Mas a condição do Estado é que o nosso aqui seja o primeiro. Né? Eu espero, né, nós esperamos que em 2025 ainda a gente já vai ter a inauguração desse espaço. Tá? A gente não consegue... Eu seria leviano dizer uma data agora, porque realmente eu não estou por dentro desse processo nesse nível. Mas não começou ainda? Não, a obra ainda não começou. Uhum. Tá? Então a gente ainda está em processo de licitação, mas é provável que em 2025 a gente já esteja instalado lá. Né? Na nova sede, essa sede é bem legal de falar assim, que essa sede prova dessa vontade do Estado que eu tenho dito de investimentos. Né? Ela vai ter redundância, vai ter 2 geradores, então o gerador em si já vai ser muito grande, né? E vão ser 2 geradores, vai ter uma redundância de comunicações. Então a gente vai ter no mínimo 2 Starlinks ou 2 ferramentas de acesso à internet. Teremos ali acesso à radiocomunicação, que o Estado está robustecendo, inclusive. Né? O Estado está investindo 130 milhões de reais em radiocomunicação, para que a gente tenha uma abrangência melhor, inclusive aqui no Vale do Taquari. Né? Então Independente de telefonia e de internet. Vai ter o radiocomunicador que vão conseguir falar daqui com Encantado, por exemplo, com Santa Teresa. Isso não sei mesmo. se vai tão longe. Vai. Na verdade vai. O Estado está instalando Ótimo. mais repetidoras justamente para viabilizar isso. E essas novas repetidoras agora, elas já vão vir com um gerador próprio. Tá? Então a repetidora vai ter ali um gerador com um estoque de combustível que vai aguentar durante 24 horas, se não me engano, até a reposição de mais combustível. Sendo que o Estado está contratando o serviço. Então, a empresa contratada ela tem que garantir que ela vai conseguir ir lá e colocar mais combustível para que o serviço não acabe. É um detalhe, mas é um detalhe importante, porque isso tende a dar mais robustez para a nossa comunicação. Sirenes também já estão trabalhando aqui em Lajeado, por exemplo, teve reunião esses dias, né? Exatamente, em Roca Salles já tem a instalação de uma, né? Lajeado está instalando, mas aí essas instalações são das defesas civis municipais. Uhum. Né? É sempre bom a gente dividir, porque é muito difícil de entender, isso eu compreendo perfeitamente, é difícil de entender o que é a defesa civil estadual, a federal e a municipal, onde entra cada esfera. Né? É sempre bom dizer assim, o protagonista da defesa civil é o município. O município é o principal protagonista da defesa civil, não é nem o Estado nem a União. Né? O Estado está aqui para apoiar os municípios, né? E essa robustez que o Estado está dando para a Defesa Civil Estadual visa isso. Visa a gente dar mais condições para que os municípios eles tenham uma Defesa Civil mais estruturada. Mas né? provavelmente eles vão comunicar aqui, ou eles vão acionar a sirene quando vier a mensagem da sala de situação do governo do Estado ou coordenação regional disser, olha gente, tá? Inclusive... para quem acompanha, né, da gente, da imprensa aqui, os grupos de comunicação, vendo depois da tua chegada, já melhorou bastante isso, né? Dias atrás com vendavais, alguma coisa assim, porque as pessoas têm essa dúvida. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Então essa comunicação ela é importante. Até o Beckman está aqui, uma ponderação dele, a gente vai trazer. Ele fala o seguinte, o ideal é que precisa ter entre as defesas civis um contato direto com a Força Aérea Brasileira, para que em casos como a enchente de maio, se tivesse vindo no dia 1º de maio apenas um helicóptero das bases de Santa Maria ou Canoas, teria salvado muitas vidas. É hora de ser aberto um campo de comunicação para que isso ocorra em novas situações. Opinião aí do ouvinte, né? O Beckman que manda aqui o recado no 999787885.
Thales, temos novos servidores já na Defesa Civil Regional? Nesse sentido de robustecer a Defesa Civil, então, imagina, né? Nós éramos 2. Então, era um, na verdade, que era o Coronel Marmit, daí eu cheguei, éramos 2. O Coronel Marmit saiu, fiquei 1 de novo. Agora chegaram mais 5. Né? Então, hoje nós somos 6 aqui na Regional de Lajeados. Existe uma previsão para aumentar esse quadro um pouco mais ainda, né? Que a gente consiga criar uma adjuntoria no Vale do Rio Pardo. Mas é bem interessante a gente ver o incremento de pessoal que a gente teve, né? De 1 foi para 6 aqui no Vale, sem falar em Porto Alegre, né? Na nossa central, que é onde os processos acontecem, na verdade. Nós aqui somos apenas um braço de Porto Alegre. Então a nossa ideia aqui é aproximar o município da Defesa Civil Estadual, né? Mas onde tudo acontece é Porto Alegre. Então lá foi um aumento ainda maior dos quadros, proporcionalmente, né? E nós teremos um novo aumento bem considerável agora com esses servidores civis que estão chegando. Né? Então a Defesa Já Civil... estão trabalhando aqui? Esses 5, sim. E daí fica onde? Na sede dos bombeiros? Por enquanto a gente está na sede dos bombeiros. Uhum. Né? A gente está... tudo que a gente fizer agora vai ser provisório, né, Ricardo? Porque a gente vai para a sede nova. Então a gente está provisoriamente na sede dos bombeiros. Mas vai vai perto até de o um fim do ano, né? Eu acredito que até o fim do E ano. eles ficam aqui no Vale ou eles vão para o Vale do Rio Pardo também? Não, aqui no Vale do Taquari, Eles por hora. ficam aqui. Por E enquanto, o que aqui no no Vale do seu Taquari. ponto de vista vai, de fato, melhorar? O que vai acontecer na prática com essas 5 Assim, pessoas aqui que hoje a gente não tem? Já melhorou, na verdade, né? Eles chegaram na segunda-feira passada aqui. Então, nesse meio tempo, a gente já teve condições de contatar todos os 62 municípios da regional. Algo que eu não conseguiria fazer sozinho em uma semana. Né? Então, agora a gente já conseguiu ligar para todos eles, atualizar os dados de todos eles, que é uma mudança considerável, né? Depois de um período eleitoral. Então, novos governos, tudo mais. Já estamos marcando reunião com todos eles. Agora a gente vai ter esse contato muito mais próximo, semanalmente, com os municípios, né? Além do que vai nos facilitar os processos internos que a gente tem, né? Interna corporis ali. Processo de análise de processo no S2ID, uma melhor gestão dos recursos que vêm do fundo a fundo. Então, eu acredito que com o tempo a gente vai melhorar esse processo e, naturalmente, a gente vai conseguir alcançar até mais recurso para os municípios, empregarem em ações da Defesa Civil. Então, é provável até que mais recursos cheguem para o Vale em função de ter mais gente trabalhando nesse meio de campo, né? Por isso que eu digo, eu estou bem otimista com o futuro, sim, porque a gente vê uma nova Defesa Civil de fato, né? Não adiantaria nada vamos colocar o Capitão Stobe agora na função, sozinho. Não ia mudar muita coisa, né? Por melhor que seja o militar que venha, o profissional que venha aqui, mais dedicado que ele seja, mais interessado, a mudança real veio agora. Porque a gente tem mais gente na cabeça em Porto Alegre, estruturando, pensando, planejando, e a gente tem mais gente no meio de campo para alcançar os municípios, né? Próximo passo do nosso sistema, os municípios também darem uma importância maior para esse assunto que é a Defesa Civil, né? A Defesa Civil ela é um sistema, na verdade, não é bem uma instituição. Então, dar uma importância maior para esse assunto e a gente ter um sistema mais robusto como um todo. Eu acho que esse é o nosso próximo passo aqui no Vale do Taquari. Tá certo. Capitão Thales Stobe, obrigado por tua presença aqui na Rádio Independente. O Thales é novo ainda, quem sabe é um nome que poderia ficar para não ir para a reserva. A gente tem visto constantemente isso. E aí cabe às patentes maiores que resolvem essas definições, e nada contra A ou B que assumiu, mas no CRPO tem sido constante. A pessoa assume, fica um ano, vai para a reserva. Ou já está na reserva quando vem ali e fica mais um tempinho e para. Aí vem uma outra pessoa até pegar ciência de tudo que acontece na região. E agora a gente teve essa situação da Defesa Civil Regional também. Acho que está na hora de pensar um pouco diferente, colocar alguém que vai ficar bastante tempo, de preferência que conheça a região. Muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso à frente, estamos sempre à disposição aqui na Rádio Independente. E igualmente, Ricardo e Jussara, então agradeço de novo esse espaço de fala aqui, né? Quero dizer que eu estou bem otimista, estou bem motivado, eu acho que nós vamos melhorar muito como Defesa Civil aqui no Vale do Taquari.